Oi, oi, oi! Voltei. Estou aqui para receber uma convidada muito especial, queridíssima, Sônia Trindade, terapeuta. Ela é psicanalista e terapeuta sexual lá do nosso canal no YouTube, o Pod Estilo. Estilo, programa de estilo sexualidade, ela que comanda. Vou pedir para vocês virarem o telefone para assistir a live e esse bate-papo, porque nós estamos tentando fazer desde quarta-feira lá para o canal do YouTube. Eu preciso fazer nesse formato, então virem o telefone para assistir com a gente. Soninha enviou aqui. Vou pedir a participação dela. Vou adicionar a Soninha. E o tema da live de hoje é comportamento versus sexualidade. Então vamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Sônia. Bora fazer essa live acontecer, amiga? Bora fazer acontecer. Será que o Insta deixa? O que eu fiz disso, hein? Tá ruim aí, tá, eu tô longe. Não, tá tudo Não, certo. Você tá você. me vendo bem? Não, você não. Ih, agora ficou bom. É, Você não estava centralizada. tava Eu tô torta, centralizada? né? Isso. Eu Eu tô tava torta. centralizada? Tá. Tá? Não tá cortando minha cabeça, não tá cortando nada, não tô para um lado, para o outro, não. Não, tá tudo certo. Seja muito, muito Bonita bem-vinda, como Sônia. sempre. Você também, linda, maravilhosa. Tô contando aqui E, pro pessoal que eu pedi para virar a tela do telefone, que a gente tá desde quarta-feira tentando fazer nossa, essa live. Vamos ver se hoje rola. e eu acredito que é meu telefone, viu, gente? Meu telefone tá bichado. Preciso acelerar o processo nesse Era para telefone. ser no YouTube, né? Então eu já pedi pro pessoal se inscrever e ir lá no Pod Estilo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que toda segunda tem episódio novo lá do quadro Estilo Sexualidade com a Sônia Trindade. Psicanalista e terapeuta, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aqui sobre comportamento versus sexualidade. Ora, O pessoal está precisando falar sobre isso? O que você acha? eu acho que o pessoal não tá, ele tem a necessidade, sabe, amiga? Nem é precisar. É a necessidade mesmo. E as pessoas não falam, né? As pessoas não trabalham essa questão da sexualidade. Faz. E as pessoas confundem também, né? Quando a gente vai falar sobre sexualidade, a pessoa acha que a gente vai falar sobre sexo. E sexualidade não é isso, né? A sexualidade é como eu me vejo dentro da sociedade. Como que afeta N questões dentro da sociedade. Como eu sou e o que eu sou dentro da sociedade. Né? Como eu me vejo dentro desse local. E as pessoas acham que sexualidade é só falar em relação a sexo. E é diferente, né? É bem diferente. Então a gente traz aí, a gente tenta trazer, na verdade, conhecimento, né, para as pessoas, para que elas entendam qual é o local delas, o lugar, o espaço, conversar sobre, né, entender sobre. Então, vamos começar falando da diferença entre sexo e sexualidade? Muita diferença, né? Conta pra Porque gente. a sexualidade é como eu me vejo dentro da sociedade. Igual eu sou uma mulher hétero, né? Então, como eu me comporto dentro da sociedade, qual que é o meu comportamento em relação a isso, né? Se eu sou uma mulher sexy, se eu não sou uma mulher sexy, como que engloba tudo que eu sou, né? Tudo que eu represento e como eu me vejo dentro dessa sociedade, como as pessoas me veem. Sexo é o ato sexual em si, que Aí ia falar também de é, posições, de aí é outra coisa, né? fetiches, De que da minha preferência sexual, orientação, né? Se eu sou homem, se eu... né? Exatamente, né? Como é em relação a isso, não é em relação mais ao que, igual, por exemplo, quando eu falo de gênero, eu falo sobre mim, né? Não falo sobre sexo, eu falo sobre mim, né? Ah, Sobre então como deixa eu eu ver se eu me entendi. As sinto. pessoas querem falar de sexo, do ato, das posições, mas não querem falar da sexualidade, onde elas se encontram na sociedade de acordo com a orientação sexual delas. É isso? Mais ou menos isso, porque na verdade eu acho, amiga, que eu não quero falar sobre nenhum dos dois.
né? A gente vê muita discussão hoje, e eu acho que é realmente legal, tem que discutir mesmo, né? Em relação a gênero, eu acho que não é nem a questão que a gente vai entrar aqui hoje, mas tem que realmente trazer esse entendimento e a realidade para uma sociedade saudável, mas não em relação às minhas necessidades, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre relacionamento, quando tem uma outra pessoa aí no meio aí que complica mais, né? Porque aí eu não Ou falo mais. não, porque quando você fala, ou não fala, que é o caso, de sexo, e mesmo sem ter um relacionamento, você sai fazendo, nossa, é muito perigoso. Você sai fazendo sem O quê? falar, sem saber. E Exatamente. aí é um perigo, é mais perigoso ainda quando você não tem um relacionamento do que quando você tem, né, não? Eu acho que é perigoso porque, na verdade, às vezes nós não temos sustentação. A gente faz, mas a gente não sustenta. Tem diferença. Né? Então, por exemplo, e tá tudo certo, tá? Que a gente não tá aqui em nenhum papel de julgamento, de achar o que pode, o que não pode, não é essa a questão. Mas às vezes, igual, por exemplo, vou falar um caso de consultório que é para ficar mais fácil da gente entender que não é caso de julgamento aqui. A pessoa, uma pessoa sai com isso em relação a qualquer homem ou mulher, tá? Não tô Gênero, é falando aqui sobre independente. independente de gênero. Hoje o caso não é mais só sobre as mulheres. Então, sai com várias parceiras. Tá, mas não sustenta isso. Ah, eu sou livre, desimpedido, mas não sustenta, porque sai com várias pessoas, depois fica na expectativa de várias pessoas, faz a comparação com várias pessoas, né? Então, assim, não sustenta às vezes. E a gente precisa entender o que eu sou capaz de sustentar ou não. O que eu realmente quero, o que realmente gosto. E isso levando para dentro de relacionamento, Mônica, é tão importante porque eu vejo, quando a gente está falando sobre um relacionamento, às vezes, por exemplo, a longo prazo, né? Um relacionamento já vem aí com uma durabilidade bem maior, você pergunta para a pessoa, você vai falar, fala assim para o seu parceiro, aí a pessoa, mas eu não tem coragem de Não falar. tem comunicação. Aí você pensa assim, mas como você não tem coragem de falar uma necessidade sua para um parceiro que está com você 25 anos? Então, eu não tenho intimidade e nem cumplicidade, porque o cumplicidade é tirar a complicação. Essa parte, se você for olhar no dicionário, cumplicidade é descomplicar, E né? aí a Então, comunicação é inexistente, não tem cumplicidade. inexistente. Não tem cumplicidade, não tem nem intimidade, porque intimidade é estar bem, é conhecimento. Então, se a pessoa não me conhece, como que eu tenho intimidade? Eu não A queria conta levar, não fecha, a conta não fecha, gente. mas eu só não queria levar muito a sexualidade para o lado do relacionamento. Por quê? Porque enquanto a forma que eu me vejo na sociedade, a gente por muito tempo, milênios, entendeu que a vida da mulher gira em torno do relacionamento e não é assim. A forma que eu me vejo na sociedade, ela independe se eu tenho um relacionamento ou não. A minha vida ela não se baseia no relacionamento que eu vivo. E a área do relacionamento é só mais uma entre tantos. A gente está acostumado que enquanto acaba um relacionamento, acaba a vida da mulher, porque a mulher dedica trabalho não remunerado, dedica a família, casa. Então, eu quero trazer com esse olhar mais moderno da mulher hoje, que não prioriza casar, que não prioriza ter filho, que não prioriza seguir, acompanhar o marido, que ela não quer mais edificar o lar, ela não quer mais ser submissa. Eu quero levar no contexto de que a sexualidade, ela não necessariamente está relacionada ao relacionamento, porque o É relacionamento é relacionamento apenas mais um amoroso. pilar. Isso, relacionamento amoroso, né? É isso. E aí, quando a gente fala até sobre relacionamento, ele pode ser familiar, ele pode ser entre amigos, ele pode ser profissional. Então, a forma que eu me vejo e me relaciono em várias outras áreas da minha vida tem tanta relação quanto o relacionamento amoroso. Então, eu não quero levar a sexualidade condicionada ao fato de você ter que ter um parceiro. Até porque, na realidade moderna, é que as pessoas não têm um parceiro. Está tão em alta relacionamento aberto, então tem essa questão que a gente está vendo muito falar sobre
né? Essas modernidades aí da nova geração que me assusta também. Eu sou uma mulher 40 a mais, então não é algo que a gente foi condicionado, programado a ver. Então, enquanto solteira hoje, eu vejo algumas coisas que não são normalizadas assim na minha criação, que não foi o que eu vi, não foi o que eu vivi. É um pouco diferente eu sair hoje, aos 40, do que eu saí aos 20 anos. As pessoas se comportavam de forma diferente. Totalmente. Então, hoje me assusta ver assim, o rumo que a gente tem levado à sexualidade, na ausência de discutir o assunto e na falta de diálogo e de entender que a sexualidade não é sobre o outro, é sobre si. Sim, com certeza. E a gente precisa entender isso também de uma forma da qual eu não vou levar isso dentro do meu contexto. Tipo assim, o meu contexto é um e o outro é sobre o contexto dele, né? Então, assim, não tem a ver, é só eu não fazer. Ah, eu não gosto dessa prática. É só eu não fazer. Ponto, né? Eu não tenho que atravessar, a minha sexualidade não tem que atravessar a do outro. Mas antigamente a gente não sabia dizer não. Então a mulher Não, aceitava mas eu tudo falo que era fora do proposto pelo mesmo homem. fora do relacionamento amoroso, mesmo fora É do relacionamento, eu difícil falo para fora uma do mulher se relacionamento amoroso. posicionar e dizer isso eu não quero, isso eu não gosto, aqui é meu limite. Mas isso é cultural e social, né? Isso é de anos que a gente, infelizmente, vem trabalhar dessa forma, que é o patriarcado. Então, e até hoje vai ser difícil, né? Porque até hoje, igual, por exemplo, na nossa época era uma forma, mas a minha filha foi educada de acordo com o que eu vivi. Agora que ela vai aprender, que vai ensinar para o filho dela a diferença, né? Então, na verdade, a minha menina, que você tem 3 filhos, as suas filhas foram educadas no seu padrão. Agora elas estão descobrindo novas coisas, se abrindo para novas coisas, porque essa geração ainda pega elas, entendeu? Não que a gente não tem também a capacidade, porque a gente é 40 mais, de adaptar nesse Mas padrão. eu Nós, falo nós não que estamos a falando disso. Maria, a Madu, ela é da mesma geração que eu. Eu falo que ela é millennial também, porque eu sou do primeiro ano e ela é do último ali do. Então, tipo assim, eu falei, você tá na minha geração, porque antigamente demorava mais tempo pra você virar, né? Uhum. E aí eu sou de 82, ela é de 2001, então fica aquela briga ali, porque aí agora não, a gente vê que diminuiu até pela questão da internet, né? Da gente globalizou tudo, então as coisas acontecem de forma muito mais rápida. Então, Sim. antes uma geração demorava 10, 20 anos para mudar, e hoje não. Hoje, com 5 anos, você já vê que o comportamento de uma geração para outra muda. Se você pegar o meu filho de 8 anos, ele já se comporta de forma muito diferente Totalmente. do que um menino de 15 ou do que elas com 20. Então, a gente já percebe essa mudança muito rápida de comportamento, né? Sim. Sim, exatamente por conta da questão da sociedade, Que né? mudou. Porque, na verdade, mudou totalmente, porque não é mais só a educação que você dá em casa, é todo o contexto geral da escola, então ele vem já com uma outra construção, na verdade, né? Ele não está mudando a partir de um princípio anterior, ele está se construindo dessa maneira, Não, e eu vou nessa nova, nessa confidenciar a nova minha filha proposta de mais sociedade, que é velha, diferente. de 2001, a Madu, que hoje tem 24 anos. Ela, ela enquanto adolescente ali, 12 anos, eu vou contar aqui para todo mundo que ainda não viu, meu nome é Mônica Bolete. Aí vocês podem imaginar como é que era o bullying no colégio na minha época, né? Eu era a Mônica, e aí Ah, ela tá. Nossa, eu também. custei a pegar. Eu Ela custei a. Não, mas é porque, né, amiga, você é uma lady. Um humorista que eu saí uma vez levou 3 segundos para eu me apresentar. Oi, eu sou a Mônica Boletti e fazer essa piada. Ah, Um tudo coleguinha bem. homem, entendeu? Aham. E aí, enquanto ela com 12 anos e ouvia isso, veio me perguntar, mãe, o que é isso? E eu disse, isso não é coisa de criança. Quando você crescer, eu te explico. Sabe qual foi a resposta dela? Ela é do ano de 2001. Eu já Quando sei o que surgiu é. a internet no planeta. Qual foi a Eu vou procurar resposta no, dela? eu vou procurar no Google. Exatamente. E aí, que bonito, hein? Ela descobriu o que era lá no Google. Então, não era o que eu estava educando. Não era Uhum. mais sobre
o meu controle. Eu perdi o controle sobre isso a partir daquele momento. Depois que o Google veio, a gente perdeu totalmente o controle. Sim, Ai, ai. e eu era obrigada a falar sobre coisas, porque, ao contrário do que a gente abriu a live falando, as pessoas não conversam sobre isso, mas sempre foi algo normalizado na minha casa. Minha mãe falava sobre isso, eu falo sobre isso com as meninas. Então, as meninas tinham uma abertura comigo que as amigas não tinham em casa. E eu vejo hoje elas adultas, porque elas foram criadas na minha casa, era onde iam se arrumar, como a minha família é da área de moda. Todo mundo queria usar meus sapatos, maquiagem, minhas roupas, a gente sempre teve loja, eram as mais bem arrumadas para produzir. As amiguinhas delas faziam o quê? Largava a mansão que elas moravam para ir para o meu apartamentinho, porque algo de referência de moda para elas era ali naquele Sim. ambiente. E a E na gente tinha verdade, nem liberdade. é. E Mas na aí, verdade é exatamente o que você, dentro da sua sexualidade, do seu contexto, do seu comportamento, trazia para elas de confiança para elas estarem com você. Para elas trazerem isso e querer estar naquele e eu, local, né? eu vejo hoje que elas já não são mais adolescentes de 12, 15 anos, enquanto mulheres de 20 a 25 anos, que é a faixa etária delas, casadas muitas vezes e não são resolvidas sexualmente como as meninas são. Porque hoje eu vejo as meninas trazendo essa orientação. Uma delas, a Ana, é sua aluna, então a Ana ali, né? Que é uma Maravilhoso. das terapeutas também, a nossa terapeutazinha mirim sexual também. Nunca teve problemas de falar de sexualidade, ela tem 21 anos, se interessa no assunto e ela compartilha que as amigas dela não têm essa abertura, essa liberdade, não estão nesse lugar de conhecimento, de informação, de desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que você falar sobre É tão importante quanto sexualidade você não é viver ou fazer. estimular a pessoa a praticar o ato sexual, porque Nada. a realidade da Ana é que ela começou a namorar aos 18 anos, hoje ela tem 21 e ela teve um namorado. Então, assim, a gente vê que não é o fato dela falar e ser bem resolvida sexualmente que quer dizer que ela ia praticar, ou que quer dizer que a menina que está vindo na igreja e não falava sobre isso, não podia, era algo proibido, não fazia. Não tem a ver, né? A questão do comportamento. Por isso que eu falo que às vezes é muito melhor a gente falar, explanar sobre o assunto para entender o assunto, porque às vezes a gente precisa saber do que nós estamos falando, né? Do que realmente trazer isso para um lugar de tabu, de que Até não para pode ser saber dito, de o que que não quer pode fazer, né? ser, Ah, eu do que quero, não pode ser eu gosto falado. disso. Você tem que falar, opa, peraí, eu nunca pensei, será que eu gosto disso, Mas sabe, daquilo? mas sabe o que que acontece, Mônica? Que é uma das questões de consultório que eu recebo muito, não, e esse fator é fator também de pesquisa, que a gente traz enquanto pesquisa, que esse fator ele é exclusivo da população feminina. Né? Não saber o que gosta, não saber como gosta e não saber se posicionar é mais exclusivo das relações e das questões femininas. É claro que aqui a gente não está falando de exceção. É óbvio que sempre vai ter as exceções e graças a Deus pelas exceções. Mas, enquanto regra, a mulher ela tem muito mais dificuldade de saber o que, que ela realmente gosta, realmente quer, pelo que você falou anteriormente, que é essa construção de eu me dedicar ao outro, eu viver em relação ao outro, e aí eu vivo em relação ao outro, eu sei o que o outro gosta, eu sei o que o outro quer. E acaba que eu não consigo nem Mas você saber o que eu também quero que eu gosto. acha, você também não acha que vem de uma cultura É sobre isso. É de, sobre cultura e construção social. mas de uma cultura assim, menina, tira a mão daí, menina, fecha a perna, Sim, isso não pode. E como o homem é educado ali na infância, é naturalizado aquele estímulo dele com o sim, corpo dele, para ele sim. é normal, então ele O se homem, conhece. para ele fazer, para ele ir, fazer a micção, ele precisa tocar no órgão sexual dele. Né? O homem, para poder fazer micção, ele precisa tocar no órgão. A menina não pode tocar no órgão, né? Nem precisa tocar no órgão. Os meninos Nem tomam deve, nem banho, pode, nem para lavar direito exatamente. a gente é nada. É como os vestiários masculinos são. Os vestiários masculinos são abertos.
Um vê ou vê a genitália do outro o tempo inteiro. Eles tomam banho, nem tem porta nos banheiros de futebol, escolinha de futebol. Mas as meninas ficam escondidas, elas ficam veladas. No entanto, que se uma mulher ela tem vergonha de olhar para a parte íntima da outra mulher, né? E até se ela olhar, a outra Pecado, também vai estranhar. é Agora proibido. agora os homens não. Os homens veem o tempo inteiro, eles vão no banheiro, eles vão ver a genitália do que está do lado dele, que ele nunca nem viu a cara. Porque para eles entrar no banheiro junto, ele olhar para o lado e vai ver. Então, assim, para eles não tem tabu em relação à sua própria intimidade. No entanto, que quando tem um estudo que fala, que eu gosto muito, inclusive tem um texto da Ana Canosa também, voltado em relação a isso, que é, minha mãe pergunta assim, não precisa, pode passar, ela tá olhando para cá, tá tranquilo, minha mãe. Aí o que Manda um acontece? beijo pra ela, um beijo, sua linda. Minha docinha aqui maravilhosa. E aí o que acontece? Tem um estudo, inclusive tem uma pesquisa que a Ana Canosa também fez em relação a isso, que eu acho muito interessante, é que fala que a intimidade do homem é dele. Quando você questiona, ou você fala sobre intimidade com o homem, ele entende que é dele. Tá tudo certo, né? Então, no caso, se ele quiser, ele pode, se ele acordar, por exemplo, com uma ereção, ele vai se autoestimular. E tá tudo certo. A mulher, não. A intimidade, quando você fala de intimidade com ela já. A primeira coisa que ela fala é assim, ai, não tô namorando. Sempre tem a ver com o outro. Sempre tem a ver. Ai, igual, Muda por de exemplo. assunto, acorda excitado e qual é a sua É. primeira Ai, reação? Vou mudar o pensamento. não, e sabe o que elas fazem? Ah, eu vou tomar um banho frio. Por quê? Por que esfriar na sua, né, nessas questões? Inclusive, teve uma pesquisa recente que eu achei bem interessante e é um fato preocupante para a gente trazer aqui, que foi quando as mulheres, foi perguntado para as mulheres, né, como que era a questão agora que estava sendo a utilização de vibradores. E aí elas trouxeram que está muito aberto esse mercado, né? Na pandemia teve assim um boom nas vendas realmente de autoestimulantes, de vibradores, de todos os formatos, todas as formas, né? Inclusive até dos mais discretos, tudo e tal. Só que quando foi perguntado para elas que houve esse aumento, você tem? Tem. Então, assim, subiu muito. Mas quando se pergunta se elas utilizam durante um relacionamento afetivo, elas param de usar. Isso quer dizer, a minha intimidade, agora, eu comigo mesma, não existe mais, porque agora eu já tenho completo o outro. E para o homem, isso não é um problema. Ele não é um problema ele se autoestimular se ele tiver a namorada dele. Pelo Se ele acordou, contrário, faz ela isso tá gerar dormindo, o ele toma problema inverso. banho e tá tudo. E tá, isso é o certo. O Mas certo é às vezes assim, realmente eu tratar a minha vê, intimidade como minha. Como minha. mas Não independe de a se eu tô gente vê namorando na ou não. geração nova um problema novo, masculino, que é o excesso também dessa Sim, estimulação. E aí muitos sim. deles não conseguem ter ereção com mulheres, e aí tem a ver com os remédios, e aí vem outros problemas que ele A não gente entra aí suporta o nas disfunções prazer da sexuais. mulher, então ali a relação ela não vai ser prazerosa para a mulher porque ele pensa nele, no desejo, no prazer dele, e aí ele já não consegue ou chegar lá, né? Então aquela relação a mulher fica pensando, nossa, eu não sou boa o suficiente, porque Sim, eu alerta aí, ó. Então vamos colocar aqui um alerta para os meninos de plantão que vão assistir essa live ou que estão aí, alertas. Disfunções sexuais masculinas, né? Estão aumentando muito, pela muito. Então, pornografia, né? Depois da internet. principalmente pela pornografia excessiva. Principalmente. Né? Isso traz A disfunções gente sexuais graves. conteúdos, homens que pagam aí, tipo, os sites mesmo para ter acesso a esses conteúdos. E aí, no presencial, ali no ao vivo, no tete a tete, ele com a parceira, ele não É, consegue. a gente, é isso. A gente não tá, de novo, a gente não fala sobre regras, né? A gente não está trazendo exceções aqui. Mas, assim, o conteúdo excessivo de qualquer coisa, né, até de remédio, é veneno. Mas Né? eu vejo Então, a gente que é precisa algo normal entender. da geração nova, é esse. Eu Não, vejo sim, é isso muitos que eu estou homens falando. jovens com esse problema. Mas não são jovens, são os homens em geral. Tá todos. Não Mas é só os depois da jovens. internet, eu não era algo que eu
tinha conhecimento ou que era discutido ou que eu me relacionasse com homens que tivessem esse problema antes da internet. Agora, Sim, é isso que eu tô. não Não, sim. pós-internet, pós-pornografia online, pós-acesso a esse tanto de aplicativos e conteúdos que eles consomem, é algo que é normal, é um problema comum na geração. Sim, mas não é da geração. O problema é da geração de agora, mas afeta qualquer geração. É isso que eu estou querendo Sim, falar. Então, é homem de 20, 30, 40, 50, 60. Não, e não importa a geração, todos dentro dessa geração atual estão passando por essas porque questões. Né? eles É estão com claro esse que. Então, comportamento. exatamente. Então, o comportamento dessa geração de hoje vai afetar qualquer geração. Né? Então, é É um necessário. homem de 60, É um 50, alerta. Então, eu tô 40 falando isso. tá Nós não estamos falando aqui, nunca mais vê nada, gente. Nunca, não estou falando, nós não estamos falando isso. Não trabalhamos com Não, radicalismo. mas Mas eu a gente assisto, entende que o excesso faz muito mal. mas eu assisto Sex and the City e tem um dos episódios que a Miranda tá com um homem e ele fica pedindo para ela chegar pro lado para ver. Então, tipo assim, ele não tá aproveitando o momento presencial com ela. E ela termina a relação exatamente porque. E Sex and the City é de 2001, quando minha É. filha nasceu, 20 e tantos anos atrás. E já se falava sobre isso. Então, o cara ali pedindo para ela dar licença que estava atrapalhando, não curtiu o momento porque estava viciado, já era um alerta ali. E hoje é uma realidade. É. E outra coisa, Mônica, que a gente tem que a gente traz quando a gente vai falar sobre autoconhecimento, que é extremamente importante, é o estado de presença. É exatamente o que você acabou de falar. É eu aproveitar o momento, estar com aquela pessoa naquele momento, prestar atenção nela, focar no que o meu corpo sente, em quais são as sensações que eu sinto, em qual intensidade, em qual velocidade que eu sinto, né? E não repetir um comportamento de um filme, repetir um comportamento de algo que eu vi fora. Ou repetir até um comportamento que eu vivo com todas. Por quê? Igual, por exemplo, se você, independente se for mulher ou homem, tem o mesmo sexo da mesma forma, está errado. Porque nós somos seres individuais. Então, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra coisa. Às vezes, nós podemos ter coisas semelhantes, mas em alguma coisa a gente é Mas diferente. Então, eu se o encaixo homem de faz a acordo mesma com. coisa com várias mulheres, se ele faz a mesma coisa com várias mulheres, pode ter certeza que várias mulheres saíram satisfeitas, Não, e o que insatisfeitas. acontece? Eu acho que é meio que assim, o corpo é diferente, ele tem um encaixe. Então, Totalmente. é óbvio que se eu vou praticar uma relação com uma pessoa, eu vou ter uma posição que vai encaixar melhor e com outra vai ser Sim, outra. E isso muda. exato. E para eles não, Totalmente. é só fazer assim que eles acham que tá tudo bem, que eles não se dão mais o Sabe? trabalho E de assim, atender as necessidades, né, da mulher. E eu vou falar mais ainda, tá? Mais ainda, que eu vou trazer para uma área que eu gosto muito, que eu sou estudiosa, que eu dou aula também, né? Que é voltado para a área das terapias tântricas, né? O Tantra é uma coisa, tá, gente? O Tantra é uma filosofia de vida e as terapias corporais tântricas são as massagens tântricas e todo um contexto que envolve essas coisas, que é uma parte apenas do Tantra. Tá? O povo pensa que Tantra é só uma coisa. Não, Tantra envolve várias coisas. E uma das partes do Tantra são as terapias corporais tântricas, Eu que eu quero sou adotar essa estudiosa. filosofia de vida. É maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito. E nas terapias tântricas, a gente trabalha com a pessoa esse estado de presença, esse foco realmente no próprio corpo, né? E quando a gente vai falar sobre o sexo tântrico dentro das relações, a gente traz esse conhecimento do que realmente é o outro. E o que eu ia falar, a Primora, que eu acho extremamente importante, é entender que o caminho pode ser muito prazeroso, porque a busca é sempre pelo ponto final, é sempre pelo orgasmo, né? E o caminho para chegar a esse orgasmo pode ser muito, muito, muito E prazeroso. Pode às ser vezes é extremamente mais, prazeroso. né, do que o. Às vezes até mais do que o pico, entendeu? E nós sabemos que nós mulheres somos multiorgásticas, né? Então a gente pode ter vários orgasmos. E os homens também, no Tantra, a gente sabe que tem vários homens que trabalham nisso e tem orgasmos a seco
mesmo depois de uma ejaculação. Eles continuam mantendo a ereção, continuam tendo orgasmos, também como as mulheres. Né? Então, assim, a gente nem sabe a capacidade do nosso corpo. Se a gente se preocupasse um pouco mais com a filosofia tantra e o próprio corpo, ao invés de consumir tanta pornografia, tanto site, tanto conteúdo na rede, tanta coisa que é irreal, eu acho que a gente estaria mais bem resolvido do que a realidade atual, assim. Homens dependentes de remédios e as mulheres dependentes de se sentir poderosas Com a sexualmente dependência e emocionais. mostrando, se expondo ou vendendo conteúdos adultos. Eu acho que se a gente focasse um pouquinho mais nessa questão pessoal, assim, de se conhecer, de ir para o lado mais interno, a gente estaria falando de sexualidade muito mais bem resolvida do que os males dessa nova geração, que é o excesso da exposição e da necessidade de se sentir sexualmente atraente, vendendo o corpo e essas, né, esse conteúdo adulto. E por outro lado, eles consumindo e precisando de remédios porque não conseguem manter uma ereção, ou se estimulam tanto que não conseguem ter prazer num ato real, assim. Sim, e a gente tem, igual, por exemplo, aqui não, nós não estamos criticando ninguém, nem quem faz e nem consome. Nós estamos apenas falando sobre algumas questões que atravessam e prejudicam as relações, é diferente, É sobre né? disfunção, né? Então, Exatamente, tanto que é sobre o normal. que a gente entende que aquilo lá é performance, né? É performático, que lá não é uma realidade, né? É uma performance que envolve ali, né, de marketing para que seja vendido, É né? porque Então o tem corpo que real parecer não é que igual das meninas que estão ali nos filmes. há Os muita, tem órgãos dos muita. homens também não são iguais. Exatamente, geralmente tem muito abuso ali, né? A gente sabe que tem muito abuso mesmo, que aquilo é, muitas das vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes atravessam até crimes, né? E não é algo assim que a mulher sinta Não desejo sei. assistindo aquilo Não. ali. Não é um conteúdo que atrai a atenção da mulher. Hoje tem muito conteúdo que é feito, né? Hoje feito para mulheres, mas mesmo assim a gente entende que o autoconhecimento sempre vai ser a melhor arma para você lidar com a sua sexualidade, né? O autoconhecimento sempre vai ser a melhor arma para você lidar com a sua sexualidade. Dentro desse autoconhecimento, aí eu vou buscar as coisas que eu gosto, conhecer mais, igual, por exemplo, eu gosto muito de estudar Tantra. Então, dentro do que eu gosto, eu vou estudar sobre essa filosofia, sobre as terapias corporais tântricas. Então, eu vou aprender sobre os chakras, eu vou aprender sobre aquilo que me convém dentro do que eu gosto. Não, não pegar o que está sendo mais visto dentro de um contexto e trazer isso para minha vida. E me incorporar naquilo que nem é real. É diferente. Eu já vou falar aqui para o pessoal que está entrando de novo. Vou pedir para virar o telefone para assistir, que a gente está produzindo um conteúdo que a gente tem Verdade. uma falha técnica no YouTube, não conseguimos fazer a live no YouTube. Então eu vou pedir para vocês virarem o telefone aqui no Insta e enviar a live. Um beijo para todo mundo que está passando por aqui, ó. Carla, Ana Paula, muita gente, Tatiane, Sandra, Breni, Venere, um beijo para todo mundo. Indiquem a live, compartilhem, é um assunto muito necessário. Quero que vocês já sigam a Sônia Trindade, psicanalista, terapeuta sexual oficial do Pod Estilo, do programa de estilo, nosso canal no YouTube. Vão lá se inscrever, vou pedir de novo. Se inscrevam no canal, deixem dúvidas e perguntas aqui nos comentários. A gente quer tirar essas dúvidas, a gente quer saber o que vocês gostam, até para abordar. E toda segunda-feira a Soninha traz conteúdo novo no canal. Então a gente quer saber o que vocês querem ouvir, o que é que ela precisa falar, sobre quais
são as dúvidas que vocês têm. Hoje o tema da nossa live é comportamento versus sexualidade. E quem quiser perguntar, pode ir perguntando, né, Mônica? Pode enviar pergunta, deixar comentários aqui. A gente está falando num contexto aqui de o que é sexualidade, o que é o ato sexual, qual é a diferença. Então, se você entrou agora, já volta lá, a hora que eu salvar a live, você já volta desde o início, começa a assistir tudinho de novo, né não? A gente é verdade. Falar sobre isso. E aí, a gente traz histórias mesmo de paciente e coisas que a gente ouve, né? E a gente, enquanto 40 mais aqui, eu já vivi várias experiências e tem muitas amigas que compartilham, e a gente traz essas avaliações baseadas no que a gente tem visto de construção social, né? Aí desde a nossa infância, como é que a gente era vista, como é que a gente era condicionada, como que a gente tem desconstruído, por que que a geração está mudando, e o que está levando as mulheres, né? E os próprios relacionamentos a se reconstruírem. Ai, por que que o pessoal está caminhando para um relacionamento aberto? Ai, por que que as mulheres... Tentar entender por que que as mulheres não querem mais casar ou ser mãe, o que que aconteceu? Sociedade. Vamos estudar o comportamento, nosso comportamento enquanto sociedade, para entender qual é o limite saudável, até onde a gente pode ir, até onde falar sobre isso é estímulo e incentivo. Ah, não vamos falar sobre isso na infância, não podemos falar sobre isso com adolescentes, porque senão vão praticar, e aí até que ponto isso é verdade ou é mito? É mito ou é verdade? Falar é estimular a praticar? Sexualidade é sexo? Vamos recapitular esse. Não, na verdade, isso não é verdade. Eu acho que, na verdade, é entender qual que é o processo, igual, por exemplo, se for uma criança, a minha linguagem tem que ser uma. Se for um adolescente, a minha linguagem tem que ser uma, mas não falar vai trazer, na verdade, a gente entende que traz mais curiosidade dentro do contexto do que fazer. Então, por exemplo, é melhor às vezes eu explicar, eu trazer realmente o que é real para a criança dentro do contexto dela, né? Dentro daquilo que ela está passando. Que ela, se é uma criança de 5, 6 anos, você não pode ter uma linguagem adulta. Você tem que falar até o ponto que ela consiga entender. Né? Quando eu falo com uma adolescente de 13, 14 anos, é um outro contexto. E quando eu falo de uma mulher adulta, eu estou falando, eu consigo ser, às vezes, mais clara em relação à informação e trazer igual a complexidade mesmo. Igual, por exemplo, uma criança, ela é um órgão dela, gente, é um órgão sexual dela. Tem que explicar como que o órgão dela sexual funciona. Igual para os meninos, eu tenho que explicar para eles que o órgão, assim como eu explico, né, a higiene, eu tenho que explicar às vezes para que aquele órgão sexual funciona. Assim para as meninas. Então não adianta eu fingir que aquilo lá não funciona de nenhuma forma, porque até eles na infância mesmo, eles sabem que tem algo diferente. Eles sabem que tem algo gostosinho, né? Por isso que eles ficam se tocando. Eles não têm noção do que aquilo é. Mas eles sabem que é gostosinho. Mas eu tenho um filho de 8 anos e homem, e eu venho de uma família de 10 mulheres. É minha mãe, nossas 5 irmãs, 2 filhas e 2 sobrinhos. Então nós somos 10 mulheres. E ele é o único homem, e é o caçula. A gente fala de sexualidade, mas feminina, que é algo que a gente sabe. A gente não sabe, não tem órgão, não sabe nada do universo masculino. E desde que ele nasceu, eu passo aperto. Eu falo, fala pro seu pai tem isso daí. Eu não sei, não. Porque ele pergunta por que o do amigo dele é de um jeito, dele é do outro. O que é sexo? Porque ele escuta, sei lá, se é na escola, do amigo, ou do youtuber, não sei. Eu não sei como é que é o universo masculino, não é meu lugar de fala. Então, quando ele me questiona algumas coisas, e olha que ele tem livrinho desde a infância, leiturinha, ele é assinante, ele tem livros que falam de sexualidade na linguagem dele, e mesmo assim, à medida que ele vai crescendo, aquele livro já não é o suficiente para eu explicar. A curiosidade dele já aumentou. Ele escuta o youtuber falando, mãe, o que é sexo? E eu falo, meu filho, é o que determina se você é homem ou mulher igual eu. A mamãe tem pepeca, eu sou mulher. Você é hominho, entendeu? Sexo é isso que determina
qual gênero eu sou e você. Mas eu falo, ai, pergunta pro seu pai que tem isso daí, não sei, não. Eu não sou, eu não Sim, fui educada para ensinar sobre sexo para homem. mas você pode explicar de acordo com o seu contexto, né? Para ele ter a visão, ele pode ter a visão da mulher, né? Olha, meu filho, você pode trazer isso para o seu contexto, né? De respeitar, de saber, porque então assim, na verdade, é levar a informação independente da idade. Mas não depois de 40, aí você vai chegar, aí algumas, né? Você chega no consultório, vamos supor, igual, por exemplo, quando a mulher tem a anorgasmia, que ela não consegue sentir prazer, né? Então, ela não tem orgasmo, não sente prazer. Às vezes tem alguns casos até mais graves que não sente nem prazer clitoriano, não é só o que eu estou falando, não é só penetração. E aí a gente vai trabalhar, então a gente começa a dar algumas tarefas, tal. Não, mas você se toca assim, às vezes, né? Talvez algum trauma, a gente vai trabalhar em relação a isso. Nossa, mas eu nem ponho a mão, só ponho a mão para lavar. Nem Como lavar que a gente vai... direito aprende, porque a gente é ensinado nem para lavar direito. Isso. Então, como que a gente vai trabalhar uma questão de sexualidade com um adulto já com 40 ou mais, né, de idade que não tem dentro do comportamento dele a questão nem do próprio toque. Então, como que essa pessoa vai sentir prazer com outra pessoa se ela não consegue expressar de alguma forma clara e assertiva ou objetiva para o outro o que, que ela sente? Ah, Mas eu quero que você faça isso porque eu sinto assim. Não sabe. Aí fica aquela descoberta. Aí o homem tem que descobrir. é fácil, Aí o homem deixa não eu ver, vai deixa eu descobrir. ver. Não, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai repetir um comportamento que é o que a gente acabou de falar. Ele vai pegar o comportamento lá do filme pornográfico, vai colocar, porque todos sentem daquela forma, tá tudo certo. Então ele vai repetir aquele comportamento, Que é isso? vai repetir aquele comportamento lá. E por sua vez, o que, que a mulher vai fazer? Vai também repetir o comportamento do filme, fingindo que está sentindo, fingindo que está gostando, não dando as respostas Assim, eu vou corretas, de você. entendeu? Então, assim, aí fica um monte de perguntas e respostas que não são feitas e não são respondidas corretamente. Olha para você ver, teve uma pesquisa, eu amo pesquisa, viu, gente? Teve uma última pesquisa que perguntou para as mulheres o que, que elas fazem quando o ato sexual está ruim. Sabe qual foi a maioria das respostas? Eu chego a dar um infarto, gente. A maioria das respostas foi que as mulheres fingem para acabar rápido. Só que o que, que o outro está entendendo? O que, que o outro está entendendo? O outro está entendendo o seguinte: nossa, eu fiz tão bom que ela gozou rapidinho. É desse jeito que eu vou fazer da outra vez. Assistam Sex and the City, porque tem um episódio que é assim também, a Miranda tá lá fingindo, e ele achando que é o fodão, porque ela goza rápido, e na verdade ela não tá sentindo nada e só quer que acaba logo. Isso que eu tô te falando. Então, mas o que que ela tá fazendo? Ela tá mentindo, gente. Tem que trazer a mulher para essa responsabilidade. Filho, tá ruim. Tá ruim. Então, tipo assim, eu não posso depois cobrar algo do qual eu falei que estava bom. Eu não posso falar, nossa, seu feijão tá maravilhoso. E aí amanhã você me faz o outro feijão da mesma forma e eu falar, esse feijão ficou ruim. Não, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu não quero falar naquele momento, que aquele momento não é o momento correto. Mas depois eu vou trazer o outro para uma intimidade, para poder pôr uma cumplicidade e falar assim, olha, não funciona dessa forma, eu quero assim. Ou vamos descobrir. Se eu não sei, eu posso descobrir. Vamos descobrir o que, que vai ser legal pra gente, porque da última vez não foi tão legal, não foi tão Ah, mas melhor prazeroso. é ali na Mas hora. fingir Opa, não é a resposta. põe a mão aqui, faz isso aqui, pega assim, eu O gosto melhor é assim, na hora. não é melhor? Você já comunicar. Com certeza, o melhor é Você diz na que o hora. problema, então, é a falta de comunicação. Totalmente. O maior problema hoje, dentro de todas as relações de amizade, de trabalho, né, é a comunicação. Mas é uma comunicação, Mônica, assertiva. É uma comunicação da qual eu falo, mas eu ouço.
Não é uma comunicação que só eu falo e não ouço. Às vezes a pessoa não é capaz de dar o que eu quero. E tá tudo bem, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que respeitar que o outro, às vezes, está no limite dele. Isso é respeito. Respeitar é exatamente eu não concordar com você, mas querer estar com você. Então, Querer dar certo, querer fazer dar certo, pode ser que querer eu não queira caminhar o junto. outro, não faz parte também, a pessoa quer respeite. Exatamente. Pode Então, ser tipo que assim, ela olha, saiba, ela não tá afim. isso. Tipo assim, olha, eu não gosto disso, mas eu entendo que assim, eu respeito você no que você quer, né? Uma proposta, por exemplo, mais quente. Ah, eu entendo você, que você gosta. Eu não gosto, mas o que que a gente pode chegar num equilíbrio disso daí? Né? Para eu conseguir te dar também um pouco, mas eu também não vou te dar tudo. O que que a gente pode fazer em relação a isso dentro da nossa relação para ser equilibrado? Não é fingir. Não dá para fingir, né? É Que se eu importante finjo, eu não consigo fazer com que o outro saiba o que é realmente real, é dentro do importante contexto. falar de limite também, que você, a partir do momento que sabe o que quer, gosta, comunica, impor, não, isso aqui passa dos meus limites, não quero, não gosto, não vou fazer. E assim, comunicação, né? Mas é que, de certa forma, o que você falou, a comunicação agressiva, eu vejo como o maior problema a comunicação agressiva, porque a gente não fala na hora que tem que ser falado e depois vai jogar na Espera aí um cara e vai. minutinho, espera aí um minutinho. Mãe, fala um pouco embaixo. Mãe, eu tô na live ao vivo. Coisas. Aí, gatinha, pode falar. Agora eu consigo te ouvir. E aí a comunicação na hora você segura, mas na hora errada você solta de uma forma agressiva. Ah, mas também você não faz isso. É, Às vezes você não falou, às vezes você falou de um jeito, entendeu? E de repente é o que você falou. Se você sempre fala, ah, olha, isso daqui não foi legal, não vamos repetir, ou vamos fazer diferente. É isso. O que você acha isso. disso? Mas se Aí eu explodo você, num na outro hora do momento. surto, que Não tem o como. copo encheu, você vai transbordar de forma agressiva. Não tem como funcionar. Não funciona. Não funciona porque, na verdade, eu estou falando num momento do qual eu quero punir o outro ou eu quero machucar o outro. Não está sendo para que a gente consiga melhorar. Não está sendo para que ele entenda as minhas necessidades. Está sendo no momento, porque geralmente o momento do conflito é um momento que eu quero que o outro sinta dor. Eu quero que ele sinta a raiva que eu estou Que sentindo, que eu quero agredir e machucar. ofender mesmo, que é a Exatamente. Aí eu vou falar, você nunca me deu prazer, mas vocês são 15 anos juntos. Isso é um grande ofensor. Eu recebo isso muito no consultório. Eu recebo muito em consultório que isso, Mônica, e é muito triste isso, que eu venho buscar depois de 20 anos. Como assim que eu vou chegar depois de 20? Como assim não? Isso acontece, tá, gente? Mas como que o outro vai receber a informação de que ele nunca me deu prazer, que eu menti durante 20 anos? não, 20 anos. chegar ao Então, é orgasmo. muito complexo. Você pode nunca ter chegado ao orgasmo, dizer que a pessoa nunca te deu prazer, porque é o caminho, é o processo. Muita coisa acontece do início ao final para você dizer uma frase dessa. Não é nem justo você dizer, porque não é possível. Em nenhum momento você tenha tido algo bom ali. É. E às vezes a pessoa me fala assim, ah, mas nem adianta eu falar porque ele não quer me ouvir. Aí eu vou ser bem clara, tá? E sucinta. Se o outro não quer ouvir, então você não tem que estar com a pessoa. Se a pessoa Não se não importa. quer saber das suas necessidades, não se importa em trazer, e nem estou falando sobre sexo, estou falando sobre tudo. Se a pessoa não se importa com o que é importante para você, você não pode estar com essa pessoa. Né? Quando a pessoa fala assim, ah, mas nem adianta eu falar, então aí não é mais o caso da relação, é o caso da Não pessoa. é da Por que, que ela é uma comunicação, pessoa que não ouve ela? porque aí não é Por mais que a que eu... comunicação. A comunicação ela é Sim, ter verbalização, se a pessoa não se importa, não quer fazer, exatamente. aí Aí já a pessoa não foge. se importa. Ela, na verdade, ela já te respondeu. A resposta dela Sim. já foi dita, né? Eu não quero. Aí Eu a quero. gente quer. Aí vem.
E aí vem, a gente tem um contexto aí que geral, mas aí vem os narcisistas, e aí isso tá tudo certo. Só que aí você vai ter que escolher entre você querer estar naquela relação sem receber, e aí é uma responsabilidade sua, sim, né? Porque aí você vai manter essa relação sabendo que isso está acontecendo, né? Que aí já se torna mais uma responsabilidade sua. Então é preciso, por que a gente precisa fazer terapia? E por que a gente precisa falar sobre? Para entender isso, porque às vezes eu nem sei que o cara é narcisista. Eu nem percebi. Eu tô com ele há 10 anos e eu acho que isso só é uma questão social e cultural. Que mulher tem que fazer isso mesmo, e que mulher é que homem é assim mesmo, ou mulher, porque a gente pode ter que falar de. Porque às vezes a relação pode ser homo, né? Sexual, a gente não sabe. Que a minha parceria é assim, e aí eu nem me toquei que essa pessoa é extremamente abusiva comigo. Que eu tô num relacionamento totalmente abusivo. Que eu tô num relacionamento totalmente tóxico. Você demora 10 anos para perceber por falta de conhecimento do que é ser normal e que extrapola o limite da normalidade, é uma disfunção cognitiva mesmo. E é isso, a gente demora para procurar ajuda, a gente demora para entender que é um problema, para procurar terapia, para procurar, às vezes, a fisioterapia, né? Que é o que você de muito. Então, você demora realmente 10, 20 anos para se dar conta de que aquilo é um problema, e sair daquele problema é muito difícil. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais sucesso a gente vai ter. É algo comum, é algo que aconteceu comigo, eu não sei você. Tanto que eu cheguei a questionar com a minha psicóloga, todo mundo passa por isso? É assim que acontece com todo mundo? Isso é normal? Porque... Aí é importante de falar sobre, né, Mônica? É muito importante falar sobre o seu testemunho, por exemplo. Quanto mais você contar seu testemunho, mais outras mulheres vão entender e vão sair de relacionamentos extremamente tóxicos. Mas se ninguém falar nada, todo mundo fica calado, fica tudo normal. A principal virada de chave que eu tive na terapia foi quando eu faço a pergunta para minha psicóloga: todo mundo passa por relacionamentos abusivos? E ela disse: não, relacionamentos abusivos não é todo mundo que passa. Mas o que difere um relacionamento tóxico de um abusivo? Aí ela me explicou. Por relacionamentos tóxicos, todas nós passamos em algum momento. Por quê? A toxicidade da relação, ela vem de a pessoa não ter consciência de que aquilo que ela está fazendo te fere. Mas a partir do momento que entra a comunicação, que é o que você disse, você verbalizou, isso é um problema para mim, e a pessoa escolhe ter uma atitude que te fere, aí você passa por um relacionamento abusivo, porque a pessoa tem plena consciência de que aquilo te machuca e ela está fazendo consciência. Exatamente. Aquilo deixou de ser normal para ser algo abusivo. Exatamente. E outra coisa também, Mônica, que eu só vou te dar um parênteses aí, que relacionamento tóxico e abusivo, ele não está só dentro do ambiente amoroso. Você pode ter um relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com amizade, totalmente tóxico e abusivo. Né? Então, é a relação. A relação. Eu aprendi que se você normaliza relacionamento, é porque começou na infância, começou na família. Então, a tendência é que se você vive de relacionamentos no trabalho ou amorosos abusivos, é que você venha de uma família abusiva. Sim, exato. Infelizmente é exatamente isso. É por isso que a gente precisa desconstruir muitas coisas. E aí eu até brinco, eu não preciso fazer terapia, que eu tô bem. Né? Mas a terapia não é só para você estar bem. A terapia é para manter quem está ao seu lado também bem. Porque às vezes você tá bem, mas você tá machucando alguém? Você tá ferindo alguém sem saber? Você entendeu? Então, você entende o tamanho da complexidade? Não é só para você não se ferir. É para você também não ferir ninguém. E é porque normalmente fere é porque foi ferido. A grande maioria das vezes, sim, mas tem pessoas que são só más mesmo. Mas é porque aí foge da normalidade e a patologia de disfunção cognitiva. Eu estou fazendo uma formação, e aí uma das minhas colegas na aula, ela falou que ela percebeu que a tóxica da relação era ela.
A gente estudando o que era normal, o que era assim, um sociopata, um borderline, o que era um narcisista, ela entendeu que a tóxica da relação era ela. E é muito sobre isso, a gente não fala sobre isso, sobre até onde isso é normal e onde é uma disfunção, onde é um trauma de infância, onde você desenvolveu, né, algum transtorno de personalidade, e a gente não sabe o que é normal e não é, e a gente escuta da igreja, ou do colega, ou da família, homem é assim mesmo, homem é tudo igual, isso é normal. Chega num ponto de eu com 40 anos ter que perguntar para minha psicóloga, isso é normal, isso acontece com todo mundo, todas as relações são assim? Não, não é. Né? E não é, a gente não pode normalizar algumas coisas, porque não são comuns, normais, que foge da normalidade do ser humano normal. E a gente precisa entender exatamente qual é o comportamento que é tóxico, qual é o que é abusivo, qual é o que é narcisista, qual é o que é sociopata, qual é o que é o borderline. Quanto mais a gente tiver consciência disso, mais eu fujo dessas relações. Porque eu me lembro que depois que eu me separei e vim para terapia e trouxe para psicólogo um caso, olha, é o terceiro encontro e a pessoa gritou comigo na boate, na frente dos meus amigos, eu me senti assim, foi constrangedor, o segurança, tendo que afastar ele de mim. E no terceiro encontro, e aí ela falou assim, você percebe que você vai permitir que um homem te trate dessa forma, que fale assim com você, que te desrespeite na frente dos seus familiares? Então, é muito... A gente tem que ter muito consciência, porque se eu não reconhecesse aquele padrão, eu não fugiria dele. Hoje, quando um homem é abusivo, eu já sei qual é o comportamento que eu tenho que ter. Por quê? Eu reconheço porque foi falado, foi entendido, trouxe para terapia. Então, hoje, para mim, eu sei quando um homem fala comigo de forma abusiva, sei quando o homem me trata de forma abusiva. Eu sabia. Eu era submissa, eu era emocionalmente dependente, eu era a pessoa que queria edificar o meu lar, que era o que eu fui condicionada e aprendia na igreja. Então, eu precisei entender, viver, reconhecer algum padrão e reconstruir, porque o que o outro faz é de responsabilidade dele. Mas o que eu faço em relação ao que ele fez comigo é de responsabilidade. Isso é a chave. Isso é a chave. É por isso que quando eu falo sobre autorresponsabilidade, é esse momento. É nesse momento. É quando o que ele faz comigo é a responsabilidade dele. Né? Mas o que eu faço com o que o outro faz comigo é responsabilidade minha. Né? Então, a gente tem que trazer sempre esse autoconhecimento, porque esse autoconhecimento é que vai trazer a minha autonomia de escolher realmente o que é bom para mim ou não. E aí hoje eu escolho não estar porque se for para reproduzir esses padrões de comportamento, eu vou escolher não ter relacionamento. Para ter um relacionamento tóxico, eu escolho estar me relacionando comigo mesma de forma curada, saudável. Amiga, eu acho que é o seu fone. Eu vou perguntar pro pessoal que tá aqui. Gente, você tá dando chiado? Tá dando problema no áudio da sua linha? Você tirou? Não. Tira ele. Vamos ver se para, porque tá um chiado e tá um problema de um vídeo aqui. Desconecta seu... Nada. Oi? Tá me ouvindo? Tá melhor. Tá melhor? Tá. O problema, o áudio tava com ruído, assim. Deve ser o fone, então. Eu acho. Mas a gente precisa trazer isso muito latente. Muito latente. Isso tem que ser latente e a gente tem que prestar muita atenção. É por isso que eu trabalho sempre na tecla e bato sempre na tecla. Autoconhecimento, 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 né? Por que o outro tem liberdade de fazer isso comigo, né? Qual que foi a minha responsabilidade do outro ter essa liberdade? Em qual momento que eu me perdi?
Deixa eu só comentar uma coisa que você falou que eu acho super legal. Que você disse assim, eu prefiro relacionar comigo mesma, né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo ficar sozinha. Aí eu fico pensando, será? Aí eu brinco, né? Eu brinco, mas é no tom de verdade, tá, gente? Será que a sua companhia é tão ruim que você não consegue ficar consigo mesma? Porque se você não consegue ficar com você mesma, como que tá sendo a sua companhia? Quem vai querer a sua companhia se nem você quer, né? Então é algumas coisinhas que a gente precisa aprender. Do que realmente tá com alguém por tal, alguém que não tá me fazendo bem, que não tá gostoso ali o momento. Eu não tenho mais a necessidade que eu tinha enquanto eu era dependente emocionalmente e insegura, enquanto eu, com 20 anos, precisava estar o tempo todo com alguém, emendando um relacionamento no outro. Não, hoje eu entendi que tem momentos que tem que fazer bem. A relação tem que Sim, ser boa. Senão, a A conta não fecha, até porque, Mônica, a gente precisa entender que a gente vem de um contexto que a gente foi programado de forma, a nossa programação amorosa, ela foi feita, ela foi disturbada em vários momentos da nossa vida, né? Então, a gente entende, por exemplo, hoje, né, de acordo com os estudos, a gente entende o quê? Que o amor, ele tá muito na base do que eu sinto pela pessoa. E o amor, ele tem que estar numa base da qual como o outro me faz sentir. Porque se o outro eu amo o outro, mas o outro me desperta insegurança, o outro me desperta medo, o outro me desperta raiva, o outro me desperta N sentimentos ruins. Então, isso não pode ser que isso não seja amor. Entendeu? Isso pode ser codependência, isso pode ser várias outras coisas, né? Menos o amor. Porque o amor, eu tenho que estar sereno, o outro tem que me transmitir confiança. A pessoa vai sair, ai meu bem, vai com Deus. Eu tenho que estar segura, eu tenho que estar tranquila, eu tenho que estar, né? Ai, o que o outro vai fazer, o que o outro não vai fazer, que hora que vai chegar, se mentiu, se não mentiu. Isso não é mais em relação a só a questão do que eu sinto pelo outro. Como que o outro me faz sentir? Eu sou segura? Eu confio realmente nessa pessoa? Né? Eu me afastei de um relacionamento, meu último relacionamento da pessoa que eu me afastei, eu me afastei por isso. Eu me afastei porque eu não me sentia segura, eu não me sentia à vontade, entendeu? E eu não vou sentir, eu não quero que alguém desperte em mim esse tipo de sentimento. e às vezes a gente tem que entender até que ponto que você tem motivos e vem do outro, e até que ponto e você é só insegurança sem motivo, é coisas que a gente fantasia e tem medo. A gente precisa entender que não é sobre mudar o outro, a gente não tem esse poder. Se o outro está fazendo algo que você. Exatamente, mas se você tiver autoconhecimento, você sabe. Então, se você tiver autoconhecimento, você sabe. Se o outro está fazendo algo que eu não gosto, eu não vou mudar o outro. Eu posso mudar o que me liga naquela pessoa. O que me conecta? É a carência? É a dependência emocional? Por quê? Porque se o outro está tendo atitudes que não são boas e você está conectado com essa pessoa, o problema é você. É a sua carência, é a sua dependência emocional. Porque está claro que a pessoa vai fazer apenas o que ela quiser. Ela só vai melhorar, mudar ou parar de ter aquela atitude se ela quiser. Isso não depende de você. Mas Exatamente. se você está conectada com ela, é uma coisa que depende única e exclusivamente de você. E a gente tem muito esse um comportamento que eu falo que é amor líquido, né? Que é aquele amor que ele vai se espalhando assim. E tem muita diferença entre transbordar, gente, eu vou repetir, presta atenção. Tem muita diferença entre transbordar, porque quando eu transbordo, eu estou cheia. O copo que transborda, ele está cheio, certo? E de eu não ter borda. Porque tem gente que não tem borda. Então, na verdade, a pessoa, ela perde a borda aqui, ela vai para cá. Então, é diferente de eu dar o que está sobrando em mim. Entendeu? Quem não tem borda, você não sabe se ela tá cheia ou não. Ela só não tem borda.
entendeu? Agora, transbordar, eu estou te dando, né, o que é além. Então, eu sempre vou estar cheia. Porque o que vai transbordar é sempre o excesso do que cabe em mim. Então, a gente tem que prestar atenção se a gente tem borda ou se a gente transborda. Vou compartilhar com você algo que eu acho muito problemático, que eu já vivi, e que é assim: a gente tem uma relação estável, duradoura, de muitos anos, e você tá seguro, tá tranquilo, você entende o papel de cada um na relação, tem combinados claros e conversa. Mas existem pessoas que são viciadas em problemas e não sabe que amor é algo bom, algo tranquilo, algo que te traz segurança. Então a pessoa está em busca o tempo todo de uma emoção, de um algo que não é o amor que traz, que é problema que te traz, que é paixão que te traz. Aquilo ali não é algo que você vai viver enquanto uma relação saudável, enquanto uma relação estável, enquanto uma relação boa. Porque amor é isso, é paz. E aí, paz. Em busca o tempo todo de conflitos, de problemas, de traições, de emoções. E aquilo é extremamente problemático. Eu tenho visto isso não só comigo na última relação longa e duradoura que eu vivi, que foi um casamento de 15 anos, com filhos, com divórcio no litigioso, com super problemático, só porque a pessoa vive em busca de algo que é uma emoção que não é amor, porque aquilo que a pessoa busca é algo problemático. Uhum. É tóxico, né, Mônica? E aí passa do tóxico ao abusivo sem você nem perceber. Né? E às vezes, o que você disse, infelizmente, e também tem muito contexto de consultório, tá? Isso que você disse, tem muito contexto de consultório, porque realmente as pessoas, elas gostam dessa sensação também de ser necessárias, né? Então, se o outro é tão problemático, eu me torno importante, porque quem resolve tudo é eu. Então, na verdade, tem um pouco de egocentrismo dentro disso, né? Então, quando a gente vai trabalhar, igual, por exemplo, quem se liga muito, assim, tem vários relacionamentos com pessoas que têm muitos problemas, geralmente essa pessoa, ela também está buscando uma maneira, que é uma necessidade dela, de se fazer importante. Por quê? Porque dentro desse relacionamento, nossa, se eu largar fulano nem sobrevive. Nossa, se eu deixar fulano, se não sou eu na vida do Beltrano, nossa, se não é eu, entendeu? Então, automaticamente, eu me torno, dentro dessa relação, algo muito importante. E isso, para mim, é válido. Então, na verdade, essas relações são relações de ganhos. De alguma maneira, é uma relação de ganho, né? Mas isso é ego, porque o que acontece? Hoje, depois do processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, quando eu começo uma relação e o cara já fala, ai, que tem problema com a ex, porque não... ele tem algum problema, eu já falo, ó, beijinho. Porque eu já sei que eu vou ser a própria problemática. Eu vou ser a própria problemática. Eu não tô... Traz ele para terapia, vamos terapeutizar, não seja radical. Aí você tem que fazer o seguinte, amiga, você faz assim, ó, deixa eu te falar. Primeiro, vamos tentar uma terapia? Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas não prestam atenção no processo. Homem ou mulher dentro do relacionamento não é para resolver o seu problema. Assim como o médico, ele tem a especialidade dele. Ninguém vai fazer uma cirurgia de coração sendo nefrologista. Quem vai fazer a cirurgia do coração é o cardiologista. Então, se fulano tem um problema de agressão, quem vai resolver não é a mãe, é a polícia. Se a pessoa não é a tia, não é a amiga, não. Se a gente tem um monte de amiga terapeuta, beleza. Mas quem tem que fazer o processo dele, resolver as questões dele, é um psicólogo, um terapeuta. Ele tem que ter um acompanhamento específico para aquilo. Não é ir lá e salvar, eu vou salvar a Beltrano. É a mesma questão de você pular no rio sem saber nadar para salvar o outro. Morre os dois. Então, a dica é, meu amigo, faz uma terapia.
Vamos tentar aqui nós dois, eu e a terapeuta junto. Não, não, eu quero, juro, eu quero. dos meus 40 anos, se eu começar uma relação, como já aconteceu várias vezes no último ano e meio que eu tô solteira, do boy chegar falando que tem problemas com a ex, problemas porque era louca, problema que Aqui é eu falo, vai se tratar, garoto, porque eu não tô aqui para isso. Sim. Educar, eu já tenho 3 filhos, meu papel aqui não é ser mãe, eu não tô com os meus conflitos para tratar, tô com a minha psicanalista, cada um com seus problemas. Quando você resolver a sua vida, você me procura. As mulheres héteros, elas têm muito esse processo. Quando eu falo, tá, gente? Eu sempre falo da regra, não falo das exceções. Então, se você não faz, beleza. Mas as mulheres héteros, elas têm muitas questões de maternizar relacionamentos, né? E as mulheres homo também têm muito mais pretensão em maternizar. Então, tipo assim, ai, nossa, só fica tratando o outro sem tirando dele a autorresponsabilidade de se curar, a autorresponsabilidade de se tratar, a autorresponsabilidade de se manter. Né? E começa a romantizar, coloca o romance e maternaliza ao mesmo tempo. Aí eu vou livro, porque quando eu tive um AVC com 32 anos, foi logo após, eu tive um problema e aí eu precisei ir para terapia. E aí, quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhum problema, era psicossomático. Fiz 1 ano de investigação, assim, para ver se era no corpo, cognitivo, biológico, nada, não achou nada. Aí, fisioterapeuta, neurologista, ortopedista, todo mundo me mandando para terapia, né? Que o problema era emocional, era psicológico. Sabe qual foi o primeiro que ela me mandou ler? Chama O Dilema do Andy. Eu vou deixar ele aqui para todo mundo. Então, vocês leiam, meninas. Porque a gente não pode ser mãe de homem nenhum. Eu vou indicar também um que eu gosto muito, que chama... vou indicar 2, na verdade. Um do Antônio Gaiaça, que eu amo, que chama Amores Perfeitos. Ele fala sobre essa construção das relações, né? De como que a gente constrói relações aí sem que a conta não fecha, né? Eu gosto de A, fulano gosta de B, mas eu quero ficar com fulano mesmo assim, né? Então, assim, ele gosta, eu gosto muito, é um psiquiatra maravilhoso, psicanalista também, que é o Antônio Gaiaça, então chama Amores Perfeitos. E eu quero também indicar o Amores Líquidos, que fala dessa questão de não ter borda, né? De não entender o que é do outro, o que é seu, sabe? De tentar, dessa mania aí que a gente tem, de tentar salvar o outro, dou minha vida pelo outro. Você dar a sua vida para o outro, não necessariamente, dependendo do contexto, é amor. É suicídio mesmo. E o outro não é amor. É só relacionamento amoroso? A gente tá falando aqui de sexualidade, mas o outro é só relacionamento amoroso? Não necessariamente, né? O outro pode ser uma relação mãe-filho, né? Pode. Então, assim, Amiga. outro às vezes é suicídio, não é demonstração de amor. E a gente tem muito assunto para falar. A gente tem conteúdo toda segunda-feira no canal de sexualidade. Maravilhoso, eu adoro, eu assisto toda segunda-feira seu quadro. Parabéns pelo conteúdo, eu acho que agrega muito. Então, é um conteúdo gratuito, de muito valor. Se inscrevam no canal, a Soninha é maravilhosa. Inclusive, peço que deixem dicas aqui também. A gente ainda tem que falar sobre muitas outras questões de sexismo, racial, social, de gênero. A gente precisa falar da violência contra a mulher. Eu anotei aqui, ó, tô lendo aqui, pontuando, das vítimas, né, de homicídios, de agressões, do assédio moral e sexual. Vamos marcar uma live que vem, amiga, então? Vamos, porque a gente tem que falar sobre... Eu convido agora já o pessoal. Sobre um contexto tão mais profundo, né? Sim. Da sexualidade e o quanto afeta remuneração abaixo do mercado, a exploração da mão de obra, o quanto a mulher ainda é vista nesse lugar. Eu ainda sou vista nesse lugar, um homem querendo explorar a mão de obra,
sempre tem um homem querendo ganhar em cima de mim, do meu trabalho. E é muito difícil colocar esse limite. Opa, peraí. Não, se alguém vai ganhar com o meu trabalho, sou eu. Então, Sim. assim, a gente precisa falar sobre o trabalho que você exerce ali no CRAS, que você atende muitas mulheres em Uberlândia, mulheres que precisam desse apoio. Já falar aqui para elas, quem estiver precisando, procurar. Como é que é o Não, trabalho? mas sim, sim. Hoje eu não estou na linha do acolhimento lá do CRAS, né? Mas o CRAS sim está lá para receber várias mulheres. Tem o SOS Mulheres também, que faz o acolhimento, que faz não o acolhimento, mas ele faz aquele primeiro atendimento para poder direcionar a mulher para o processo da qual ela necessita, né? Principalmente dentro do caso de violências domésticas. Em Uberlândia, a gente tem N lugares da qual as mulheres podem estar fazendo a busca e o acolhimento. Eu queria Mas que primeiro você tem citasse, que entender também que elas. Oi? eu queria que você citasse alguns, porque você está dando treinamento em algum. Sim, sim, eu faço parte de alguns grupos de apoio, né? Então, assim, tô no Mulheres do Brasil hoje, né? A gente faz vários trabalhos também em relação a isso. A gente tem, dentro dos processos, um acolhimento, né? Para poder colocar essas mulheres nos lugares corretos, né? Eu não estou hoje na linha de acolhimento direta, mas a gente está lá sempre ajudando todas essas linhas, entendeu? Então, assim, tem o CRAS, tem a Delegacia da Mulher, que hoje em Uberlândia fica ali ali no viaduto ali Perto do da. Grift Shop, Não, ela fica no outro viaduto, a Nicomedes. com a Rondon Pacheco. Com a Rondon Pacheco. Lá tem também, lá dentro tem as meninas que têm o acolhimento, né? Que são da prefeitura, que não é da delegacia, mas que tem da prefeitura lá, tem assistente social, né? Que faz também direcionamento, que ajuda. O SOS Mulheres está lá na Cesárea Alvim. Então, assim, a gente tem. E tem telefones também. Se você quiser, eu posso passar, porque a gente tem o folheto e eu te passo para a gente colocar também todas as informações Nós vamos abaixo da colocar essas descrição. informações, porque quem estiver precisando vai procurar, sim, ajuda. Sim. E pode também me procurar aqui, né? Pode me procurar no direct, pode me chamar no direct, que eu vou realmente direcionar essa pessoa para o local da qual ele vai estar fazendo a assistência dela. Se às vezes vai ter que fazer um BO, se às vezes vai ter uma medida protetiva, né? Então a gente pelo menos direciona essa mulher para onde é necessário com que ela vá. Perfeito. Nós precisamos acolher, falar sobre isso. Eu queria que você deixasse também contato seu para quem precisar dos seus serviços, onde te encontrar, seus arrobas, para eu colocar tudo aqui na descrição. Quem precisar aí de entender um pouco mais sobre o que você falou, a terapia e o universo tântrico, que não é só a massagem, entender qual é a filosofia. Isso. Olha, o meu arroba hoje, né, oficial de trabalho é arroba Sônia Trindade Terapeuta. Eu sou psicanalista, sou sexóloga e também sou especialista em terapia corporal tântrica. E também sou especialista em saúde íntima do indivíduo e do casal. Então, a gente trabalha com terapia de casais e também individuais, né? Eu estou na Santos Dumont, ali bem no centro da cidade, na Santos Dumont 641. O telefone para contato é o 349-8864-7155, mas pode ser chamado no direct ou pode ser chamado também pelo WhatsApp. E o pessoal precisou, pode te chamar na DM, no WhatsApp, pode pedir dica, orientação, o que você puder. Isso. Às vezes eu não vou responder de imediato, mas eu vou responder. Posteriormente será respondido, porque às vezes você está no atendimento, né? Então não tem como a gente responder às vezes de imediato. Mas com certeza a gente vai estar auxiliando, ajudando nessa busca aí da gente ser cada vez ter mais entendimento e ser mais feliz mesmo, né, Mônica? Ter paz e ter alegria realmente de viver dentro do contexto acho que que está.
conhecimento liberta. Eu acho que Conhecimento ter liberta. esse lugar seguro, esse lugar que você ocupa, de alguém que acolhe, que entende, que não vai fazer julgamentos. Esse testemunho de muitas mulheres que às vezes não têm o apoio ali da família, a maioria delas não tem, que não sabe onde procurar ajuda, saber que pode contar com você, que pode te mandar uma DM, compartilhar esses dramas, dilemas que muitas das mulheres, conheço muitas, a maioria de nós passamos em algum momento da vida, e não importa a idade, pode ser, né, jovem ou já está passando há 10, 20, 30 anos, precisou de ajuda, meninas, não hesitem em procurar a Soninha, porque a melhor pessoa para segurar sua mão nesse momento é a Sônia. Gente, muito obrigada, amiga, obrigada. E realmente, né? Eu tenho, não é só um trabalho, mas eu sei que eu tenho essa missão de acolher e abraçar outras mulheres. Então, e os homens também, que eles que queiram, né? Que queiram realmente ter aí uma visão, né, melhor em relação a esse universo feminino. Então, assim, mas a minha missão realmente é estar acolhendo, trazendo as mulheres, tendo sororidade, ouvir, né? Não, gente, presta atenção no que outras mulheres falam, né? Não fica só escutando só os. Ah, ele falou que ela é doida. Será que ela é doida mesmo? Vamos prestar atenção no que as mulheres falam, né? Vamos dar valor ao que a outra falou. É claro que tem gente que vai mentir, mas isso é em todo lugar, todo comportamento. Assim, a gente está falando que no básico, assim, no normal, a gente precisa acolher e validar o que a mulher fala, porque enquanto a gente não mente, se a outra pessoa, como é que a gente vai pensar que a outra está inventando uma história baseada em quê? Para quê? A troco de quê? Que essa pessoa parar com aquele discurso. Ah, mas a culpa foi sua, porque você estava no lugar que não devia, com a roupa que não devia, falando que não devia, agindo da forma que não devia, dançando porque não devia. Não importa. Não A importa. primeira coisa retirar o julgamento, né? A primeira coisa é você não estar no lugar de julgamento. Principalmente se for acolher uma dor. Quando você acolhe uma dor, a primeira coisa que você faz é se retirar desse lugar de julgamento. E eu quero muito deixar aqui muito claro, porque às vezes a gente conhece o Alex e aí ele vem com esse discurso, porque a minha ex era louca. E eu queria dizer que de onde uma mulher sai chorando, a outra não fica sorrindo. Tá aí o Davi, ganhador do último BBB, tá lá com a menina. Não sei se você viu que ele tá com uma medida protetiva, a namorada dele. Não vi, não. Lá do Amazonas, Manaus. A menina tá com uma medida protetiva contra ele, ligando para ele, ameaçando com uma arma de fogo. De onde uma mulher sai chorando, outra não fica sorrindo. Aceitem, é assim. Ele não é. Se ele não foi bom para a ex dele, para a esposa que ele dormia, para o filho, ele não vai ser bom para você. Você não é especial e ele não vai ser diferente com você, porque todo mundo acha que vai ser especial e que ele vai ser. Mas é exatamente isso. Na verdade, é porque você é especial é que você merece pessoa especial. É por você ser especial que você tem que sair fora disso. Né, Mônica? Você acha, mas comigo vai ser diferente. Ele foi assim, porque ela era chata, doida, ou sei lá o quê. Não. Se ele fez isso, diz sobre ele, não diz sobre ela. Uhum. Mas é exatamente isso, é trazer pra gente, né? Não, eu quero isso. Não, eu não quero isso. Eu não quero viver o que a fulana viveu. E sai fora. O mais rápido possível. O mais rápido. Então, é isso. Que fique aqui essa mensagem, meninas. Vamos ouvir, acreditar nessas mulheres, porque chega, parou essa história de ai, mas será? Por que ele, que normalmente pode estar mentindo, você vai desconfiar dela? Tipo, mas é mentira. Não, ele não fez isso. Mas imagina. É sobre isso, amiga. Então, que fique a mensagem para vocês, meninas. Precisando, nós estamos aqui. Exatamente. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo
convite, princesa. Obrigada. Eu Vamos quero fazer sempre todo para mundo. poder a gente despertar aí, né? Oi? Eu quero agradecer todo mundo que passou por aqui, pedir para todo mundo enviar essa live para as amigas, agradecer você que aceitou o convite, que está lá no canal, que compartilha esse conteúdo muito necessário, maravilhoso, que tem todo esse conhecimento, que agrega muito, muito, não só a nós e ao canal, mas a toda a sociedade. Muito obrigada. Você tirou um print? Tira um print aí pra gente postar lá no, Amiga, nos stories. as conversinhas aqui, eu não estou conseguindo tirar, deixa eu desativar os Depois a comentários. gente... Você consegue tirar? Eu não sei se os comentários... É porque os meus comentários estão tampando você inteira. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Eu não... É porque como a câmera tá virada, eu não tô conseguindo ativar os... Eu também não. Pronto. Desativei, agora vai. Então vamos ao print. Vou ficar bonitinho aqui, né? Tirei! Obrigada, amiga. Beijo. Obrigada, beijo a todos. Obrigada, gente, principalmente pela confiança. Sempre. Ó.